Você já ouviu falar em Frida Vingre, esposa de Gunnar Vingre? Bom, eu vou contar aqui um resumo e se vocês quiserem eu trago mais aprofundado para vocês. Gente, a Frida, ela é esposa de Gunnar Vingre, que em 1910, Daniel Berg Gunnar Vingre chega ao Brasil e lá na frente ele vai fundar o que chamamos hoje de as Assembleias de Deus, que é hoje uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil e, se brincar, uma das maiores do mundo. Então, em 1910 eles fundam, mas a Frida vem pela igreja da Filadélfia em 1917. Aí ela casa com Gunnar Vingre e aí começa aqui o ministério. Lógico que lá em Belém do Pará a igreja já estava constituída. Então a Frida, gente, ela era escritora e, além de escritora, ela trabalhava em um hospital, entendia essa parte médica, e também a Frida gostava de tocar. Então ela começa a traduzir alguns hinos da harpa, que era cantado na igreja de Filadélfia, lá em Estocolmo, na Suécia, para o brasileiro, para o português. E aí ela cria também alguns hinos, porque ela era musicista. Então a Frida, ela vem e se torna colunista de um dos jornais que tinha sido fundado, que era chamado Semente, certo? E aí ela começa a fazer algumas publicações, principalmente ela era muito boa na questão da tradução. Ela traduzia textos dos jornais lá de Estocolmo, na Suécia, para o português aqui no Brasil, e diz a história que ela criava, ela era tão criativa que ela melhorava e tornava os textos mais agradáveis na leitura. Então essa mulher, ela começou a fazer um trabalho extraordinário nessa sequência. Só que o Gunnar Vingre, por ser missionário, ele viajava muito fundando igreja. E aí, por diversas vezes, gente, ele pega malária, tá? Malária. Então, a saúde fragilizada, ele sem conseguir ir pros cultos. Quem é que ia pros cultos e quem que dirigia, quem é que pregava? Lógico, ela, a Frida. A Frida era desenrolada. Ela fazia as aberturas do culto, ela louvava, ela pregava, ela ministrava. Por quê? Porque o marido não podia. O culto tinha que seguir. Lembrando que estava começando, então tinha poucos homens da época e a maioria não tinha essa leitura toda. O que acontece? O pastor Samuel Nitron, que fez o casamento deles, que ele é também da Filadélfia, de Estocolmo, ele vem para o Brasil e ele quer assumir todo o lugar de Daniel Berg e de Gunnar Vingre, porque ele era o líder espiritual deles. E a Frida, em 1917, veio pela igreja da Filadélfia, tá? E aí o Samuel Nitron vem, assume basicamente os trabalhos por se declarar a figura, né, eclesiástica mais importante. Ele vai para Amazonas e lá ele é tido como fundador das Assembleias de Deus lá no estado das Amazonas. Existia outro cara que foi o precursor e o fundador das Assembleias de Deus no estado das Alagoas, que foi o Otto Nelson. Ele tinha uma esposa chamada Adina Nelson também, certo? Então o que acontece? Por que eu tô falando esses nomes? O Adina Nelson, né, o Otto Nelson, perdão, mas o Samuel Nitron não gostava dos trabalhos que a Frida fazia. A Frida era muito desenrolada, ela traduzia, ela compunha hinos da harpa, ela era colunista. Então, cara, isso incomodou, né, homens, né, com cinto nas calças, vai deixar a mulher dirigir culto, né? E nunca nas Assembleias de Deus ia acontecer, né? Lógico, piorou pros fundadores. O que acontece? Eles pressionam tanto a Frida e o Gunnar que eles saem de Belém, vai para o Rio e funda lá outra denominação, das Assembleias de Deus, é claro, né? E começa o trabalho. Só que lá no Rio, a Frida, por ser uma escritora nata, ela funda um jornal. E esse jornal, ele começa a se contrapor, né, ao Semente lá de Belém do Pará. E isso incomodou muitas lideranças, muito. Aí teve convenção. A primeira convenção da Assembleia foi para calar as mulheres, tá? Principalmente Frida. Ela era o foco, cara. Bom, vou resumir aqui pra vocês. Se vocês quiserem eu trago detalhado. A pressão foi tão grande, e outro detalhe, eles tiveram 6 filhos aqui no Brasil. Mas a pressão foi tão grande que eles retornam pra Suécia. E o pastor Samuel Nitron assumiu tudo, né? E o caminho já tava pronto, ele só veio aqui e assumiu. Quando eles voltam, poucos dias depois, o Gunnar Vingre morre. Só que a Frida, gente, ela queria voltar pra cá. Só que lá em Estocolmo, na Suécia, o líder da igreja era um cara chamado Levis Petrus. E esse cara era uma espécie de Edir Macedo com Silas Malafaia, era uma mistura. Aí por isso vocês já tiram, né? O cara fez da igreja um empresariado. O cara fez a igreja crescer. Ele fez tanto que, se não me salvo engano aqui a memória, em 1960, foi 64, 68, não me lembro agora, esse cara funda o primeiro partido de centro-direita da Europa, que foi o Partido Democrático Cristão, tá? Olha a visão de empresário que o Levis Petrus tinha.
Esse mesmo cara aí, que é a mistura dos dois maravilhosos daqui do Brasil, sabe o que ele fez? A Frida tentou a todo custo voltar depois da morte do Gunnar Vingre, gente. Só que ela não tinha apoio financeiro, então ela arrecada dinheiro por conta dela. Aí o que acontece? Ela consegue, ela vai pra estação na intenção de pegar um trem pra ir pra Portugal e de Portugal pegar um navio pro Brasil. Mas, meu amigo, quando ela chega lá na estação de trem, aí o pastor Levis Petrus, homens de Deus, ele vai até lá, a polícia prende ela, pega os 5 filhos dela, tinha 6, só que um morreu no caminho do Brasil pra Suécia, que o Gunnar Vingre morreu posteriormente, dias depois chegou lá na Europa. E ela pega e quer voltar pro Brasil. Aí sabe o que esse grande homem de Deus, do movimento pentecostal, do canta lá pra chubre canta, a lá pra xéria, homem de revelação, pega ela, a Frida Vingre, coloca a camisa de força nela, interna ela, pulso, pega os 5 filhos, coloca pra adoção e tudo que ela tinha, que ela levou, ele distribui. Aí a coitada, gente, ela entra no hospício e em 30 de setembro de 1940, a mulher definha, cara, e morre, salvo engano, com 23 quilos. Vou colocar a reportagem aqui. E o Levis Petrus, né, que é o pastor presidente da Filadélfia, rola chão pra lá pra chubre e canta. É o quê? Acho que teve muita revelação de Deus, não foi não? Dá glória. Muito mistério, muito Espírito Santo e muita línguas estranhas. E ele vai e prende a Frida. E a coitada morre definhada. Você acha que essa mulher não orou, não, gente? Jejuar, ela jejuou, porque a mulher morreu com 23 quilos. E ele definhou, né? A oração. E aí? Deus escutou? Respondeu? Não, né? É outra polêmica que eu vou trazer pra você. Deus responde a oração? Você vai dizer que sim. Mas por que não respondeu a dela? Não fundou as Assembleias de Deus aqui? E outra, que raio de revelação foi essa do Espírito Santo? Ai, que fez com que botasse uma camisa de força na mulher? Olha, ela pegou malária aqui no Brasil inúmeras vezes. No prontuário dela não há uma constatação de que ela tinha problemas mentais. Mas o Levis Petrus, né, a pedido do Samuel Nistron, junto com Otto Nelson, canta lá pra chubre canta, disseram, vamos livrar o Satanás, essa mulher. A mulher é tão Satanás na boca desses caras que tem hino da harpa aí, título dela. E você, da Assembleiano de Deus, você canta isso, não canta lá pra chúbia? Não tá aí? Aí eu lhe pergunto, me diz uma coisa, que revelação foi essa que fizeram com a Frida? E você que tá do outro lado, você sabia? Eu tô contando um resumo, viu? Quer a história completa? Deixa aqui nos comentários que eu trago, porque se eu trouxer, você chora aí do outro lado.